Período Pombalino e conjurações mineira e baiana. Na segunda metade do século XVIII, o Brasil começou a sua crise do sistema colonial, e os dois grandes marcos desse momento foram as conjurações realizadas em Minas Gerais e na Bahia. O contexto da época era o período pombalino, no qual o Marquês de Pombal tornou-se ministro do rei José I de Portugal. O objetivo de Marquês de Pombal era tornar a administração portuguesa mais eficaz e lucrativa, o que significou para a colônia o maior arroxo colonial, ou seja, havia uma fiscalização forte e a cobrança dos impostos tornou-se mais frequente e certeira. Em resposta às medidas de Pombal, em Minas Gerais, um grupo de elite começou a conspirar uma revolução que faria com que Minas Gerais se tornasse um país independente. Eles se inspiravam no que havia acontecido nos Estados Unidos em 1776, a Revolução Americana, que fez com que as 13 colônias tornassem-se independentes. O que os conspiradores mineiros desejavam era que Minas tornasse-se um modelo similar ao dos Estados Unidos. E, assim como os Estados Unidos não aboliu a escravidão no momento da sua independência, parte da elite mineira também pretendia que Minas Gerais continuasse com o sistema escravagista, mas isso não era um ponto em comum a todos eles. Todavia, a revolução nunca aconteceu. Ela estava programada para o dia da derrama. Seria um dia em que o governo português cobraria forçadamente os impostos devidos. Mas uma vez que a Inconfidência foi delatada, houve essa traição que fez com que a derrama fosse desmarcada e todos esses membros que planejavam a revolta da Inconfidência Mineira foram presos. Eles foram condenados à forca. No entanto, a rainha de Portugal impediu que eles fossem enforcados, com exceção de um deles, Tiradentes. Tiradentes era uma exceção a esse grupo. Ele não fazia parte da elite, e ele foi o único que foi levado à forca. Não apenas morreu ali, mas teve seu corpo esquartejado. À época, Tiradentes não causou grande comoção. Ninguém ficou falando sobre ele. Ele não era um herói nacional ainda. 100 anos depois, em 1889, quando a República Brasileira foi proclamada e era necessário naquele momento criar a história do Brasil por essa nova perspectiva, olhou-se para a Inconfidência Mineira e ali se encontrou uma semente do sentimento republicano. Por isso, os republicanos da Primeira República decidiram alçar Tiradentes ao posto de herói nacional. E assim, comemoramos pela primeira vez na história do Brasil o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, em 1890. Na Bahia, um movimento similar aconteceu em 1798. Similar no sentido em que era um movimento de crise do sistema colonial, que queria a independência da Bahia e pretendia a formação de uma república. No entanto, há algumas diferenças importantes. A primeira delas é que não é a elite que comanda a conjuração baiana, mas sim a população, negros, escravizados e ex-escravizados. São eles que estão à frente da conjuração baiana. Há membros da elite das classes médias, mas não são eles que a guiam. E isso fez com que o desfecho da conjuração baiana fosse significativamente diferente. Enquanto, na Inconfidência Mineira, os líderes foram condenados ao exílio e nós tivemos apenas um membro que nem era a liderança que foi condenado à forca, na Conjuração Baiana, os 4 líderes foram condenados à forca e morreram dessa maneira. Outra diferença importante da Conjuração Baiana é que, além da República e da Independência, outro ponto fundamental da sua luta era a abolição da escravidão. Por ser uma revolução muito mais extremada e que pretendia mudanças sociais mais drásticas, ela foi esquecida pela história e por muito tempo pouco se falou da Conjuração Baiana. A República fez questão de recuperar a história de Tiradentes, mas conjuradores baianos continuaram no esquecimento por bastante tempo.